Olá, meus amados irmãos, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. O culto que vocês ouvirão, com a gravação seguinte, tem como título: Seja o homem de sua casa. Possa ser que muitas pessoas venham a discordar de mim pela posição que tomei neste culto e a forma que dei este ensinamento. O fato é que um irmão ouviu o programa de rádio e ele então nos procurou e desejou ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós o levamos às Escrituras e conversamos a respeito da mensagem do tempo do fim, e ele compreendeu o mover do Espírito e a forma que Deus está trabalhando nesses últimos dias. Mas a sua esposa, muito denominacional, ela não quis saber de nada disso e começou então a perseguir seu esposo e a impedi-lo de ir aos cultos. Então, um certo dia, depois de muita luta entre os dois, ele decidiu vir à igreja, creio que pela 4ª ou 5ª vez, depois que ele tinha sido batizado já. E o certo é que, quando ele estava trocando de roupa, sua esposa então quebrou um vaso em sua cabeça e ele perdeu muito sangue e foi uma coisa terrível. Depois do caso, ele veio na igreja e contou o que tinha acontecido e perguntou como agir, como fazer. Ele era aquela pessoa muito calma, muito bonzinho e tudo mais. Então eu pedi para, no culto de domingo à noite, ele dar o seu testemunho para os irmãos. E logo depois do seu testemunho, assim que ele contou todo o caso, eu então preguei este sermão: Seja o homem de sua casa. E é o que vocês vão ouvir agora. E eu espero que, se alguém não concordar com as coisas que eu falei, você simplesmente pegue a parte que lhe cabe. Como disse o irmão Urana, se você está comendo uma torta de cereja ou de maçã e você encontra ali a semente, jogue a semente fora. O que acontece é que muita gente joga a torta inteira, quando o irmão Urana disse que jogasse a semente, mas comesse a torta. Então, que o Senhor vos abençoe, e eu espero que isto possa ajudar algumas famílias. O nosso abraço fraternal a cada um de vocês e peço que ore por nós, no nome de Jesus. Amém. A gente fica sem palavras diante de coisas tão terríveis, vamos dizer assim. O irmão conseguir manter a calma, Conseguir manter a calma. Irmãos, o diabo, ele é oportunista. Ele é oportunista, sempre foi oportunista. Ele esperou exatamente o momento que Eva estava a sós, fora da sombra de Adão, para perturbá-la, para tentá-la. Ele esperou Jesus estar exatamente 40 dias em jejum, com fome, sede, para tentar também. Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus apenas citou para ele o que estava escrito. O que estava escrito. Se nós não nos escondermos por trás do que está escrito, nós vamos agir exatamente como os demais que não têm esperança. Eu vejo a luta de pessoas que passam desejosos de aprender mais, de vir mais à igreja, quando muitos de nós não temos essas lutas, quando não tem ninguém que impeça, quando não tem ninguém que dá impedimento, nenhuma pessoa. E mesmo assim, às vezes, nós não damos tanto valor. Tem pessoas doentes, já fracas, já de idade, tudo que não aguenta andar, não aguenta estar se locomovendo para vir aos cultos, Tem seus problemas, cansaço, artrite, tanta coisa, idade chegando e tal. E pessoas jovens que diz que crê e, no entanto, não se esforçam, não faz nada para dar um passo adiante. Olha, as Escrituras, quando dizem a lei e os profetas, se referindo ao Antigo Testamento, duraram até João.
Desde então é pregado o evangelho do reino e as pessoas se esforçam para entrar neste reino. As pessoas se esforçam. Nós temos que nos esforçar. Ter esforço próprio, porque no céu não vai entrar saco de osso, não, carregado por ninguém. Não vai entrar filhinho porque o papai levou nas costas. Ah, ele não quer ir, mas eu vou levar. E o meu filho, eu amo ele. Não entra. Minha esposa não quer ir, mas eu vou com jeitinho, vou levando e tal. Meu esposo não quer ir, mas eu vou com jeitinho. Não adianta. No céu não entra saco de osso. O céu é para vencedores. É para aqueles que lutam. Para aqueles que têm coragem de enfrentar o desafio que o diabo lança na frente. Agora, no caso do nosso irmão, eu comecei dizendo para vocês que o diabo é oportunista e ele espera oportunidade. Com toda certeza, todos nós temos lutas, mas cada um é pego exatamente na ferida própria. Ele sabe, o irmão Hilário, pelo menos pelo pouco que eu conheço, né, demonstra ser uma pessoa calma, da paz, não é para discussão, não é de briga, pode estar com a razão, mas para deixar por menos, fica quieto. E pode ser isso que o diabo esteja explorando. Por não ser uma pessoa dada à violência, tem feito com que a esposa se torne até mesmo um pouco violenta a ponto de agredi-lo fisicamente. Agora, não pense que vocês, nós, estamos livres destas coisas, porque nós não estamos, não. Principalmente os casados. E os solteiros, aqueles que não casaram ainda, deveria a cada dia ficar mais esperto um pouco. Porque você casa com uma pessoa hoje e não sabe o que aquela pessoa vai se tornar amanhã. A forma que essa pessoa vai agir. Então aquela pessoa que te ama, que diz que faz qualquer coisa por você e jura até que a morte te separe, possa ser essa pessoa que depois vai te apunhalar pelas costas. Possa ser essa pessoa que de um momento ou outro vai esquentar o bule de água quente para despejar no teu ouvido quando você estiver dormindo. Estou falando em ambas as partes, tanto do homem quanto da mulher. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aqui respostas às perguntas sobre casamento, ele diz assim, eu vou ler apenas alguns versículos aqui. Todavia aos casados, 1 Coríntios 7, versículo 10, todavia aos casados mando, não eu, quer dizer, não é um parecer pessoal meu, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Agora é um parecer pessoal. E eu digo a vocês, o caso que você acabou de ouvir, agora, Paulo não explicou. Paulo respondeu às perguntas que foram feitas para ele. E as perguntas eram, Paulo, a minha mulher não é crente. E mesmo assim ela consente conviver comigo. Como eu devo agir? Eu posso conviver com ela sendo uma descrente? A pergunta que Paulo enfrentou. Paulo, o meu esposo não é cristão. No entanto, nós nos damos muito bem. E eu, como um cristão, posso compartilhar minha vida com essa pessoa? Essas foram as perguntas que foram feitas para Paulo. Mas o caso que você acabou de ouvir, não ficou registrado resposta para ele. E como você vai responder ou aconselhar as pessoas? Este é o problema. Que é muito fácil quando está lá, quando está registrado. E as coisas que não ficou registrada. É como determinadas coisas, observe. A Bíblia está expressa nos mandamentos. Não roube, não mate, não adultere, não diga falso testemunho, todas essas coisas. Simples, está registrado. Mas e as coisas que acontecem hoje que não se tem registro delas? Aí você diz, escuta, mas não tem cigarro na Bíblia, dizendo que é pecado fumar, que não pode fumar. Como é que você vai responder para a pessoa? Escuta, mas a Bíblia não fala de televisão. A Bíblia não fala da novela. E como vamos esclarecer as pessoas, mostrando para elas que esse apego, esse vício de estar todas as noites nos pés da televisão, vendo os casais se beijando, traindo marido, traindo mulher, filho respondendo a pai e mãe, como você vai mostrar isso para as pessoas que isso é um pecado abominável, que este espírito tem entrado nos lares e você não vê mais na novela, você vê isso no dia a dia.
no dia a dia. Porque as pessoas se apaixonam pelos artistas, pelas atrizes, e terminam as mulheres não sentindo mais nada pelos seus maridos, porque a sua paixão, o seu sonho, é pelo bonitão que é apresentado toda noite. Por isso, não sai pela televisão. A mesma coisa eles. Tem se tornado a mesma coisa. E adquire aquele mesmo espírito. Aí não sente mais nada pelo marido, não sente mais atração pela esposa. Sabe? Porque o marido chega fedendo, chega suado, serviço, aquela coisa toda, com chulé. Já tem alguém alimentando seus pensamentos. Isso. Misericórdia. No dia do juízo, a condenação por adultério. Mas eu nunca fiz nada de errado, nunca traí ela, nunca traí. Não, nunca traiu? Aquilo não foi traição? Tá, mas isso é para outro culto, que nós vamos entrar propriamente nesse assunto. Agora é outra coisa. Aos outros digo eu, não o Senhor, é um parecer pessoal de Paulo. Se algum irmão tem mulher descrente, aí você diz, não é o caso que ouvimos, porque a esposa dele, ela se chama de cristã. Por isso está cuidando dele para ele não entrar numa doutrina errada, numa seita errada. Isso é amor. A maneira dela. Observe. Algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, agora entra aqui um caso, não é? Ela quer ir embora. E os pais ainda aconselham. Porque esses pais amam tanto a filha que quer vê-la em adultério. Porque a mulher não tem o direito de dar carta de divórcio para o marido. Se ela se apartar, que fique sem casar. E me mostre uma, em 100, quantas que se apartaram do marido e ficaram sozinhas. Eles, se eles realmente amassem a filha, se eles tivessem temor de Deus, eles fariam tudo, minha filha, fique com seu marido. Se ele estiver indo em direção ao inferno, ele vai sozinho, mas você fique ao lado dele enquanto estiver nesta vida. Vocês estão ligados por um juramento. Esse era o conselho. Mas sabe o que é que papai faz? Mamãe faz? Na primeira briga do casal, filhinha, vem aqui para dentro de casa, ela deixa ele para lá. É a primeira coisa que faz. Se os pais soubessem o problema que estão casando para seus filhos, diriam, olha, vá procurar a sua rodilha onde você quebrou seu pote. Você escolheu este homem para você? Então, aguente-o. Você escolheu esta moça para casar com ela? Então, suporte-a. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Quer dizer, o irmão não tem nenhuma obrigação de ficar como um escravo dela. Como escravo dela. Eu gostaria de ter cultos assim só para casais. Mas se eu falar isso só para casais, eu estarei privando os solteiros de ficarem espertos no futuro. Você não foi chamado para viver em servidão. Não é porque você é crente e é cristão que todos podem pisar no seu pescoço. E o diabo é oportunista e chega bem na sua cara e diz assim, mas a Bíblia não diz se alguém te bater do lado, pode bater do outro, então eu vou mesmo. E pá! É assim, fazem. Aí eu conheço irmão que diz assim, olha, eu sou crente, mas eu não sou idiota. Eu já sou crente porque eu não sou bobo, porque eu não sou idiota. Não vem querer passar a perna em mim porque você sabe que eu sou cristão. Não, Senhor. Vou ver se ele é crente mesmo, vou atingir ele bem aqui. Então, observe. Veja que tipo de espírito, discirna que tipo de espírito está naquela pessoa. Como ela está agindo com você. O que ela quer de você. Se apenas está rindo da tua cara. E assim o diabo está escarnecendo de muitos crentes. Porque eles não conseguem entender o que é ter espinhaço de cristão. Mas irmão, mas eu sou crente, eu não posso responder a ela. Eu tenho que ficar quieto, eu tenho que suportar tudo. Porque esta é uma cruz. Será que é uma cruz?
como essa pessoa está agindo? Agora eu vou vos contar casos aqui. Casos. Está muito ao fundo. Eu conheci irmãos que eram de uma determinada igreja, a Igreja Batista. Toda a sua família, ele era o principal lá. Quando ele ouviu o programa de rádio, mesmo que vocês ouviram, ele creu na mensagem e pediu seu batismo. Eu fiz muito culto na residência dele, em Caruaru. Ele tinha uma Kombi, e toda a sua família, todos os cultos, usava este carro para ir para a igreja. Quando ele conheceu a mensagem, ninguém na sua família aceitou, somente ele foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que ele fazia? Dia de culto, enchia o carro com toda a família, deixava cada um em suas congregações e voltava para casa ouvir a sua fita cassete na época. E assim ele viveu até morrer. Nenhum conseguiu tirar ele do caminho. Nenhum deles atrapalhou sua jornada. Nenhum deles. Mas também, ele não entrou em briga com nenhum, não entrou em discussão com nenhum. Mas aí você tem famílias educadas, pessoas de princípios. Isto é um caso totalmente diferente. Porque se a sua esposa agisse de outra forma, no caso, se fosse o homem assim, como eu ia aconselhar uma irmã se ela estivesse nessa situação? Olha, eu creio nesta palavra, eu creio na Bíblia Sagrada, mas meu marido não deixa de forma nenhuma eu ouvir. Ele não deixa, ele me mata se possível. O que você diria para uma irmã como esta? Então, se você fosse para o baile, ele estaria feliz, estaria contente. Entende? Se você fosse para a jogatina com ele, para as noitadas com ele estaria feliz. Então, qual você escolhe? Vai seguir seu marido ou vai seguir a palavra? Você vai seguir seu marido ou vai seguir a palavra? Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque Jesus disse, quem não estiver disposto a deixar pai, filhos, mulher, marido, propriedades, posses, por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Então nós precisamos saber o que é prioridade em nossa vida. Quando se trata do espiritual. Porque quando se trata da nossa vida espiritual, eu não tenho mulher, eu não tenho filho, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém. É entre mim e Deus. Nada pode ser um empecilho na tua jornada para o céu. Nada, nada. Porque qualquer coisa que você colocar ante a verdade, aquilo é um ídolo. Aquilo é um ídolo. Mas tratando de marido e mulher, sabe o que a Bíblia diz? Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja, mas ele não se entregou para a igreja. Muitas igrejas estão como muitas mulheres, porque os maridos se entregaram para elas, e elas dominam, elas pisam no pescoço, porque as mulheres viraram macho. Esta é a época, esta é a era da coisa transvertida, onde os homens estão virando mulheres e as mulheres virando homens, porque tem que chegar à situação de Sodoma. Por isso você encontrar as mulheres viraram foi macho. As mulheres são mais masculinas do que femininas. Na verdade, em cada um dos nossos corpos, nós temos uma quantidade de hormônios masculino e feminino, em cada um de nós, em proporção própria, para ver o balanço. Estamos falando de hormônios. Mas nas mulheres o que acontece? Isto ultrapassou e elas viraram homens, agem como homens, brigam com qualquer homem, enfrenta qualquer homem. E agora chegou o tempo dos maridos baixar a cabeça e perder os espinhaços, do jeito que o Cristo, veja, observe o que eu vou falar agora, do jeito que o Cristo, ou o Jesus destas igrejas, baixou a cabeça, baixou o espinhaço, a igreja quem manda, a igreja quem dá ordem, a igreja quem cria a doutrina, a igreja quem estabelece, a igreja quem diz o que pode e o que não pode, e a palavra deste que ela diz que é marido, não vale, a Bíblia não vale. Mas Cristo não, o meu Cristo, aquele ungido por Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Espírito eterno e invisível, que habitou naquele corpo chamado Jesus, esse não se dobra para a igreja. Ele deu a vida por ela, mas nunca se entrega para ela como banana. E qualquer homem que se entregar para mulher, ele está fora da sua posição. Ele está contra a palavra, porque a Bíblia estabelece que o homem seja o cabeça. E se alguma mulher não querer ter o homem como cabeça, seria melhor que não casasse. Não procure namorar, não procure marido.
Mas se um descrente se apartar, aparte-se. Neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Mas me diga, como eu deveria agir? Como eu devo agir? No caso, estou dizendo diretamente agora para o irmão que está passando diretamente por esse problema. E para vocês também que são casados, as crianças e tudo, todos vocês. Se o irmão continuar simplesmente de cabeça baixa, deixando ela fazer tudo, rindo, escarnecendo da tua fé, pisando naquilo que você tem como sagrado, a tua calma, o teu sossego, não vai ajudar ela em nada. Não vai ajudar. Simplesmente, ela tomará rédeas da situação. E, se Deus não tiver misericórdia, e acontecer um milagre para mudar a sua natureza, isto vai ficar uma bola de neve tão grande, que futuramente teus filhos vão vir na tua cara e dizer assim, você não foi homem o suficiente para mandar ela parar. Você vai perder o cuidado sobre os seus filhos. Ela quem vai dar a ordem neles. E você vai pensar que está agindo como cristão por ficar quieto. A cruz é para ser levada. Mesmo que você caia, você tem que se levantar com ela. Não a cruz te esmagar, te esmagar, te esmagar e você fica lá prostrado. Tem um momento certo de você se entregar na cruz, mas você tem que ter força para levá-la. Quando você não pode, sempre vem um sirineu para dar um ombro e dar uma forcinha. É o que estamos fazendo agora, em família, fazendo isso. Eu não digo que isso é Deus, mas o meu parecer, num caso como este. Num caso como este. Observe, o irmão, Deus te ajudou, que o irmão tem conhecimento sobre a verdade. Deus te deu uma forma de agir que é invejável, com calma e paciência, diante de coisas tão difíceis. Entende? O irmão tem seu carrinho, que o irmão pode se locomover para lá e para cá. O irmão tem saúde para ir aonde o irmão bem quiser. Então, enquanto esta esposa estiver nessa situação, sem compreender estas coisas e sem abrir guarda disso, o irmão tem que impor a sua ordem dentro do lar como homem. Deve ser. Diga, escute uma coisa. Se eu desviasse da palavra de Deus, se eu chegasse a esquecer de quem eu sou por uma semana, você gostaria do homem que você ia observar? Se eu deixasse o meu lar para ir atrás de outras mulheres, você agiria exatamente assim? Se eu amanhecesse o dia nos bares, jogando sinuca, bebendo cerveja, e chegasse aqui, espancando as crianças, não colocando a comida na mesa, talvez você me tratasse com respeito, será isso? Mas não pense que eu vou fazer esse tipo de coisa. E se você quiser fazer valer aquilo que juramos até que a morte nos separe, você tem que saber de uma coisa. Eu sou o homem da casa. E um homem é aquele que é dirigido por Deus. E Deus me diz que eu devo assumir o controle. Porque uma mulher que não quiser ser controlada, ela deve viver sozinha. A esposa é machista. Se o povo soubesse o que é uma mulher, irmão Branham fala, uma mulher, ela tem virtudes sagradas que não podem ser quebradas, não pode ser violentada. E se ela violentar isto, aquilo que Deus deu para ela, a única, o ser que pode trazer outro à vida, mas quando ela age como mulher, quando ela sai da sua posição, a Bíblia diz que ela é um apodrecimento nos ossos. Salomão disse, entre 1000 não encontrei uma, mas aquele que encontrar, encontrou favor com Deus, encontrou um tesouro precioso. Agora, estamos falando de mulheres, e não esqueçam o outro lado, igreja. Mulher na Bíblia representa a igreja. Da maneira que as mulheres estão as igrejas também, as igrejas que estão mandando. Por isso que a palavra de Deus não tem validade para elas, é a ordem delas. É o que elas dizem. Então, continuando aqui. Observe,
Se ela já pôs na cabeça e a família ainda ajuda de abandonar o irmão, você não vai conseguir obrigá-la a ficar contigo. Se você chorar, implorar, mas eu te amo e tal, simplesmente ela vai rir na tua cara. Simplesmente ela vai rir na tua cara. Assuma o controle da sua própria vida nesse sentido e diga: eu creio na palavra de Deus, eu não estou desviando-me para o mundo, eu não estou fazendo coisas erradas, apenas eu vi o que você não viu ainda. Você pode ir para o lugar que você quiser. Quer voltar para o catolicismo? Pode ir. Quer ir para o espiritismo? Se sirva à vontade. Quer ir para qualquer igreja? Eu até te ajudo, eu vou te levar lá. Mas tem uma coisa: não atrapalhe o meu caminho. E qualquer mulher que chegar para você, qualquer um de vocês, e dizer: eu bato na tua cara, então você vai ter que dizer: você vai ter que bater agora. Não prometa, não. Você vai ter que bater na minha cara. Gente, isso é falta de... Deixa eu ler aqui algo que eu encontrei aqui. Mas escuta, mas que tipo de conselho você está dando? Que tipo de conselho é esse que você está dando? Isso eu estou apenas conversando. Cada um tome a sua própria decisão de como agir na sua vida. O irmão Branham conta um caso aqui de um padre, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, primeira parte. Um padre que foi na casa de uma irmã, pedindo que ela assinasse um termo para que sua filha continuasse no catolicismo. E essa irmã expulsou o padre de sua casa. E disse: olha, pela mesma porta que você entrou, você sai. Mas isso não é falta de educação, não? Não é falta sabe? De princípio, de expulsar uma pessoa de casa? Sabe como o Branham disse sobre essa mulher? Ele disse: aquele vigário não imaginava que ia encontrar firmeza naquela mulher. Você sabe e tal, a minha filha, mas... A mulher disse: olha, suma daqui. Pela porta que você entrou, você sai. Falou para o padre. Eu não vou ler toda a história, apenas a parte que o irmão Branham conclui. E ela disse: não é diferente isso, seu vigário. E ele se havia dado conta que havia encontrado com alguém firme a sair da casa daquela mulherzinha. Ele supôs que havia encontrado com alguém firme. E ela disse: ali está a porta aberta, por onde tu entraste. Vê? Essa é a maneira. Tem determinados espíritos que você tem que fazer isso. Mas você tem que saber que a sua luta não é contra a carne e o sangue. Você não está lutando contra a sua esposa. E agora? A luta não é contra a sua esposa, porque não é ela. Por ela nunca faria isso. Ela simplesmente está possuída. A verdade é, essas pessoas estão possuídas. Ninguém fica sem estar possuído. Agora observe quem te possui. Observe que tipo de espírito está te dirigindo. Observe que tipo de espírito está direcionando os teus desejos. Porque cada uma pessoa no mundo está possuída. Agora você tem que saber quem está te possuindo. Se é o Espírito Santo que te guia para a verdade, ou é um desses 200 milhões de demônios que saíram do poço do abismo. E eles não saíram para brincar. O poço do abismo foi aberto para que eles entrassem na humanidade. E estão aí fazendo o trabalho deles. Observe. Agora, parágrafo 282 da mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus. Não deixe que o pisoteie. Porque ontem ela quebrou um vaso na tua cabeça. Amanhã ela pode esquentar água quente e colocar no teu ouvido. Porque não é ela. A luta não é contra a carne e o sangue. Agora, o cristão, ele age tão diferente, sabe? Que termina se comprometendo. Ou vocês não observaram aqui? O irmão, me dê licença para ajudarmos um ao outro, ajudar as outras pessoas também. Eu pensei nisso hoje, de conversar com o irmão, não em particular, mas no meio das pessoas, para ajudar outras pessoas também, porque são casos que vocês não conhecem, mas eu conheço porque vem a mim. Observe isso.
O cristão, ele procura agir de uma forma tão singela, com tanto cuidado, sabe? Para não atrapalhar as outras pessoas, que ele termina se comprometendo. E vocês não observaram? As crianças procuraram saber o que aconteceu. Está ali o pai, molhado de sangue. E o que é que uma pessoa amorosa ainda faz? Defende a mulher numa situação daquela. Não, filho, eu caí. Ele mentiu. Para proteger a mulher. Agora, se ele tivesse relado a mão nela, ele estaria na cadeia. Ela teria por si própria se relado nas paredes para poder fazer um boletim de ocorrência. Então não adianta se comprometer, gente. Não adianta defender coisa errada. Mas já pensou colocar os filhos contra a mulher? Ou vice-versa? Entende? Não deixe que o pisoteie. Você não tem que ser pisoteado. Se Deus é com você, quem está contra você? Agora, se você crê que está na verdade, por que impedir que ela te deixe de ouvir a verdade? Quebrou o som, quebrou isso, escondeu, rasgou. Daqui a pouco ela te rasga também. Ela pode te rasgar também, a qualquer momento. Então chegue lá com o próximo livro e diga: rasgue esse agora. Rasga. Pelo menos uma vez na vida, mostra sangue no olho. Você não tem que espancar a mulher, não tem que puxar seus cabelos, mas tenha voz, autoridade. Jesus tem isso, ele tem autoridade. Jesus não precisa brigar conosco, Jesus não precisa pisar na nossa cabeça, mas uma palavra dele é suficiente para nós. Quando você encontra nas Escrituras, isto pode, você se aquieta. Você é a mulher, a igreja é a mulher, tem ele como cabeça. Não deixe, não perca esta autoridade. Eu vou continuar ouvindo, eu vou continuar lendo, e você não vai me impedir. Porque cada vez que você ficar quietinho, você vai terminar na rua, debaixo do viaduto. Ela toma tudo que tem. Não, minha mulher não faz isso, eu a amo. Não faz? Eu poderia contar casos aqui que vocês ficariam boquiabertos. A lei não dá nenhum direito para o homem. A lei dá todo o direito para a mulher. Por quê? Porque esses direitos da mulher Deus não deu, nem dá. Por isso que a mulher não pode pregar o evangelho. Observe se Jesus escolheu alguma discípula, alguma apóstola. Mas o que é que os homens têm feito? Têm feito delas pastoras, missionárias, obreiras, tudo contrariando a vontade de Deus. Deixa eu continuar aqui. Se Deus é com você, quem está contra você? O problema de hoje em dia é que vocês têm alguma coisa mole no lugar do espinhaço. Sabe o que é isso? Sabe o que é espinhaço? Que te mantém de pé. A espinha dorsal é uma das primeiras coisas que se forma. Observe o embriãozinho lá dentro, aquela coisa. O que é aquilo? A espinha dorsal, porque dali vem todas as ramificações. E essa espinha dorsal é para segurar teu corpo. E a partir do momento que amolecer aquilo, alguém monta no teu cangote. Mombrand diz: este é o problema hoje. O problema hoje é que se tem algo mole no lugar do espinhaço. Pare-se com Deus. Em outras palavras, fique com o que Deus diz para você. Não amoleça, não baixe sua cabeça. Porque isso você não estará ajudando a outra pessoa. Você não está ajudando ela. Você não vai estar ajudando seus filhos. Você estará os colocando em problema e está passando a sua autoridade para ela. E que vida eles terão? Primeira coisa, termina eles sendo criados por outros. E a ideia, a lembrança que terão de você foi de um homem que não lutou pelos seus direitos. Estou falando isso com experiência própria. E coisa boa é falar com experiência. Eu comecei a falar aqui com vocês
sobre esses problemas. Você sabe o que acontece? Observe nos transportes, observe nos trens, nos ônibus, e veja quantos homens vêm falando sobre as novelas. Eu estava falando sobre novela antes, eu lembrei disso agora. Tem deles ficam tontos quando o trem atrasa, porque eles não podem perder a novela, porque as mulheres obrigaram os homens a serem noveleiros também. O controle está na mão dela. Ele não pode ver uma reportagem, ele não pode ver alguma coisa, algum filme. Os homens, me diga, o que é que os homens gostavam antigamente? O tal do faroeste, bang bang, não era? Aqueles homens chapéu de palha, aquele chapéuzão na cabeça, montado os cavalos, a espora riscando os cavalos, rinchando. O homem gostava disso, dessa ação. Acabou isto. É a tarde toda e depois repete, dizendo que vale a pena ver de novo, e elas acreditam que vale a pena mesmo. E assim vai, e resultado, até da hora de dormir é só o que passa ali a novela. Agora me diga, qual é a história da novela? Para começar, tudo fictício, tudo mentira. Para começar, tudo prostituta. Mulheres que viveram com 10, 15, 20 maridos ali. Homens que já viveram com 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, já tiveram não sei quantos casamentos. E vocês acham que isto faz o quê? Isto leva para os lares, isso é o que está na cabeça das crianças. O que as crianças ouvem? É o filho chamando o pai de quadrado, chamando a mãe de dígito e daquilo, respondendo e batendo nas coisas e tal, e a mulher está com o marido ali, quando ele sai ela já olha de olho para o caseiro, para outro que passou na rua ali. É o que tem nas novelas, vocês sabem que é assim. E os homens fizeram o quê? Baixaram guarda, baixaram os espinhaços. E agora é o que ela quer. E daí vai tantas coisas, vai subindo. Imagine, sabe o que é que Paulo fala sobre casamento aqui? Ele diz, eu gostaria que vocês fossem como eu. Deixa-me ver. Quantas coisas que escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Porque é tocar e ter tribulação na carne, vai ter lutas, vai ter problemas. Agora, esse que está dizendo isso, ele sabia que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus fez o homem, ele disse isso. Não é bom que o homem esteja só. Só que não é impossível. Deus não disse, é impossível o homem viver sozinho. Não, ele sabe que é possível viver sozinho. Só não é bom. Mas por causa da prostituição, observe isso agora, eu não ia tocar nesse assunto hoje, mas eu vou falar. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Por causa da prostituição. E cada uma tem o seu próprio marido. Não é só os homens que passam por problemas, que sentem desejo. As mulheres também. Então, por causa disso, para não viverem vidas promíscuas, cada um tem então o seu marido e a sua mulher. Porque aí os dois estarão debaixo da lei e tudo, e eles poderão estar junto, dormir junto, conviver junto, ter uma vida a dois. Aqui está o mandamento. Mas o que acontece? Existe mais isso hoje em dia? Os homens casaram e vivem sozinhos, porque já não encontra mais mulher quando chega em casa. E aí vem a dor de cabeça, vem o estresse, vem louça para lavar, sabe? Que é para ganhar tempo, para poder o marido dormir, porque elas não sentem mais nada, elas não querem estar com eles. Entende? As mulheres, elas que deveriam ter seus maridos, ter o aconchego deles, não os têm, porque eles ficam nos bares, ficam com os amigos, dando um tempo para ver se a mocreia em casa durma. E assim vai. Porque o que encontra em casa é só resposta ruim, é só xingamento e todas aquelas coisas, e boca que maltrata não atrai beijo, a verdade é essa. Como é que você pode estar junto com o seu marido se ele te trata como uma qualquer? Se ele nunca te dá um elogio, se ele nunca diz que você está bem com aquela roupa, que gostou daquele penteado, se ela nunca diz que gostou daquela forma dele, sabe? Nunca, vice-versa, de um para o outro, aquela coisa. Meu Deus do céu. Então aquele mesmo homem que a mulher não dá valor, porque já acostumou, é elogiado na rua. Aquela mesma mulher que o homem apenas tem como empregada dentro de casa, é uma princesa lá fora para os outros. E agora? Estão os dois sozinhos. Mas Paulo disse, não é lá fora.
Isso tem que ser dentro de casa. Por causa da prostituição lá fora, se casem os dois, tenha sua mulher, tenha seu marido. Aí se casam e depois não tem nenhum nem outro. O marido não tem carinho, o marido não tem apoio, o marido não tem, vamos dizer assim, a costela, né? Para dormir do lado. A mulher, por outro lado, do mesmo jeito. Tem um bruto que maltrata, um egoísta e todas aquelas coisas, só pensa nele e tal. Olha, se tivesse só casal aqui, vocês não imaginam em que assuntos nós íamos entrar. Me diga por que essas coisas. Exatamente para acontecer o contrário do que está na palavra de Deus. Exatamente para acontecer ao contrário. Porque para se livrar dos problemas do mundo, das tentações lá fora, Deus nos deu esse direito de termos a nossa esposa, o marido, para que os dois sintam prazer entre si. Mas esse prazer já não se encontra mais dentro de casa. O diabo tem feito isso, tem castrado as pessoas. Aí os homens para suas mulheres não sentem mais nada. Elas também pelos seus maridos não sentem mais nada. Mas e por que sente pelos outros? Por que não pode passar o cabeludinho? Por que não pode passar o fulano e a ciclana? Que já elogia, que já dá o assovio e tal, e já conta para as outras, você viu fulano? Você não tem seu marido? É, por ele não sente mais nada. É, por ela, aquilo já foi. Entende? As pessoas não percebem que isso é demônio, as pessoas não percebem. As pessoas não percebem que isso é fim dos tempos. Mas eu já acostumei com ele, já acostumei com ela. Então investe no casamento, investe do jeito que você investe na poupança lá para render alguma coisa. Então invista também no seu casamento. Invista. Se você quer carinho à noite, então trate bem pela manhã. Mas sabe o que acontece? Eu vou ser carinhosa porque ele comprou uma roupa para mim. Entende? Eu vou ser carinhoso para ela que ela fez uma comida gostosa. Sabe o que é isso? Isso é uma troca. Isso é uma troca, simplesmente isso. E você percebe que no mundo aí fora é falado sobre fazer média. Eu vou comprar esse sapatinho, fazer uma média com a esposa, né? Assim o linguajar. Mais ou menos isso. Né? Eu vou fazer isso aqui para fazer uma média com a esposa, vou deixar ela contente. Gente, uma mulher que para poder tratar o marido bem, ou um marido que para poder tratar a mulher bem, ele tem que receber algum presente, alguma coisa. Isto é o que acontece no mundo aí fora. Isto é se vender. Ela estará vendendo. Ele não tem o corpo dela, nem ela tem seu corpo. Para poder ter, ele tem que comprar. Isto é prostituição. Isto é garoto de programa que recebe pelo que faz. Isso é mulher da vida que recebe o dinheiro pelo que fez. Estou só dando uns pequenos toques. Vocês aí ampliem isso aí em suas mentes. O marido pague a mulher. Olha, o marido pague a mulher devida benevolência. Sabe o que é isso? E da mesma sorte, a mulher ao marido. A devida benevolência. Você tem que saber o que ela precisa. Ela tem que saber o que você precisa. Eu estou falando entre marido e mulher. Agora, se você como homem não sabe o que é que uma mulher precisa, então você não deveria ter casado. Ou você acha que estava pronto para casar? Uma mulher que não sabe o que é que o marido precisa dela, por isso ele casou. Não foi só para lavar, passar, porque muitos pensam que vou casar para ter uma empregada, né? E muitas dizem, eu vou casar para ter me livrado dos meus pais. Meu pai me pega no pé, me deixa eu sair, aquela coisa toda, eu caso. Muitos fazem isso, eu caso, depois na primeira briga eu já divorcio, já me separo, aí eu vou ter a minha vida, porque eu sou independente. Veja que Satanás, doido, né, na cabeça dessa pessoa. Tá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Viu? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Se não fosse para ter um corpo à disposição, não se casaria, gente. Mas você pode ter problemas. Você pode ter seu marido e sua esposa e não poder ter aquele corpo. Agora eu estou falando no caso de uma doença, de enfermidade, de alguma coisa. E a vida entre casal tem que ser uma vida prazerosa. Não pode ser com dores.
Estou com problema, estou doente, procuro um médico. Tem médico, tem especialista para isso. Eu sinto dor com isso, com aquilo. Tem médico que trata disso. Mas ele precisa daquele corpo. E ela também precisa daquele corpo. Por isso não pode ser gasto com outra coisa, com outra. Para ela. Para ela. Senão vai ficar devendo um ao outro. Não está sendo pago a devida benevolência. Como eu gostaria de falar, o linguajar claro. Não vos desfraudeis um ao outro. Porque tem que ser de consentimento mútuo. Não é só simplesmente porque eu quero, quando eu quero e como eu quero. Não é simplesmente isto. Não desfraudeis um ao outro. Senão por consentimento mútuo. Veja, por algum tempo, para vos aplicar de a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Até mesmo, observe, até mesmo aquele caso de pessoas que jejuam, que oram, que se separam, que se dedicam, sabe? Casais que até chegam a ficar um tempo sem estarem juntos, porque estamos em jejum, estamos em oração, estamos buscando algo de Deus. Paulo diz que isso não seja por muito tempo, para que durante esse tempo que estejam separados um do outro, mesmo estando juntos na mesma casa, o diabo pode tentar você nesta incontinência. Até nisto. Casais que se separam, ficam um pouco distanciados da vida a dois, para oração. Paulo diz, nisto aí o diabo pode ainda tentá-los. Então, um tem que conhecer bem um ao outro, né? Para saber a necessidade um do outro. Por isso precisa do diálogo. Diálogo, conversar. As pessoas não conversam mais. Como conversar? Chega, senta um do lado, outro de cá, e está lá. Você chega, olha que coisa horrível. Eu vou conversar com determinadas pessoas. Tem uma família que de vez em quando eu estou com eles, na casa dele, conversando algumas coisas. Quando chego lá, ele se senta, começa o assunto, aí para, e fica lá olhando a cena na televisão. Aí faz, sabe aquela coisa, o domingo, aí espera a cena todinha passar para poder continuar a conversa. Não se tem diálogo, e assim fica o marido e a mulher nessa situação. Poderia citar vários exemplos, estou apenas referindo no que atrai mais hoje, que é a televisão, né? Fica lá, quem educa os filhos, é aquela coisa toda. Os filhos não são mais aqueles que se sentam numa mesa onde o pai lia as escrituras e contava as histórias da Bíblia para as crianças. Não se tem mais aquele casal que conta a história do pequeno Davi que derrotou Golias. Não se tem mais aquelas histórias de Jesus com as crianças no colo, abençoando. As crianças não aprendem mais isso. A única coisa que atrai suas atenções são os desenhos violentos e todas essas coisas. Agora diga-me, que sociedade é esta? Aonde vamos chegar? Quem vai dar o pontapé inicial dentro lá para ter uma virada nisto? Ou vamos continuar assim até quando? E ainda nos chamamos de cristãos. É uma sociedade cristã, todo mundo é cristão e tal. Mas com que tipo de vida? Sem nada que corresponda a uma vida cristã? Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Aquela coisa, tá bom. Nós vamos passar 2 dias, 5, 6 dias aqui, sabe? Eu preciso orar, jejuar nesse sentido, para que Deus nos ajude nisso, nesse problema, nessa mudança, nessa viagem, nesse negócio que eu vou fazer. Vou entrar em oração. Até nisto tem que haver consentimento mútuo. Senão daí a pouco a esposa vai querer estar com você e não sabe porque aquilo, daqui a pouco vai dizer, você está com outra. O que é isso? Não me procura mais? Ou vice-versa. Ou o marido dirá isto. Entende? Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Desfraudar. Alguém pode dizer aqui o significado da palavra desfraudar? É tirar, reter aquilo de alguém, tirar algo. De uma forma mais simples de explicar. E nesse desfraudar seria, este corpo é dela, isto pertence a ela, ela precisa disto e eu vou tirar isto dela por alguns dias, isso é desfraudar. E eu não posso fazer isso sem haver consentimento mútuo. Para vocês verem como esta coisa é séria, a questão de casal.
para vos aplicar de oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Pode ter certeza de uma coisa. Você está doente? Está com dores? Está com algum problema? Está com mal-estar? Não quer ser um peso em alguns momentos, que é só dos dois? Então você tem que conversar, você tem que falar, e você tem que procurar cuidar daquilo. Porque se você, como homem, você tiver falta com a sua esposa, você estará levando ela a ser tentada, a tentação. E a mesma coisa, se você, como mulher, deixar o marido sem esta posse, porque Paulo disse, você não tem poder sobre o seu corpo, mas é do marido. Se você, como mulher, desfraldar o marido nesse sentido, você estará empurrando-o à prostituição. Por isso Paulo disse, olha, seria melhor que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha o seu marido e a sua esposa. Cada um tem o seu marido, cada um tem a sua própria esposa. O que tiver de acontecer, aconteça entre os dois. Se for ficar sem, que haja consentimento mútuo. Mas nós temos mais um problema. E como é que você vai obrigar a pessoa se ele não quiser ou ela não quiser de forma nenhuma? Sabe o que Paulo diz? Então quem tem mulher, haja como se não tivesse. Aí é um problema que você é uma lixa, é um problema sério que você agora vai ter que controlar em si mesmo. Porque se você é cristão, se você é uma cristã, se você é um filho de Deus, você não vai usar isto para enfiar a cara no mundo, de forma nenhuma. Porque você sabe, é exatamente isso que o diabo quer que eu faça. É exatamente o que ele está tentando me levar a fazer. Com uma boa desculpa ainda. Mas, Satanás, está escrito. Eu não vou fazer isto. Porque ele é oportunista. Ele foi tentar Jesus exatamente quando ele estava com 40 dias sem comer. Então ele apresentou pedra para ele se transformar em pães. É exatamente nesta hora que ele vai te mostrar as mulheres mais bonitas. Mas não tem mulheres mais bonitas. Hoje todas elas estão bonitas. Essas que é admirada hoje, há 30 anos atrás, misericórdia. Mas a beleza artificial fez isto. As roupas fizeram isto. Os recortes, os cortes. E hoje quando ele diz, olha, eu vou comprar uma roupa para valorizar tal parte do corpo. Sabe o que é isso? É mostrar aquela parte do corpo. A fulana foi no shopping lá, comprou uma roupa que valorizou os quadris. Você sabe o que é isso? Deixou os quadris expostos. Esse decote valoriza os seios, porque deixou a mostra. O que é isso, gente? O que está acontecendo no mundo? Olha, quem for, se cuide, viu? Se cuide, porque não está fácil. Digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento. É como se Deus tivesse permitido Paulo dizer aquilo, não como mandamento. Por quê? Quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Paulo não tinha problema familiares assim, porque ele não casou. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, sozinho. Mas quem quer ficar sozinho? Qual solteiro? Qual a moça solteira que quer ficar sozinha? Tudo bem, então, se não consegue ficar sozinho, então não se case, que é melhor casar do que viver como de abrasar-se, não é? Ou cair aí na gandaia, como dizem. Mas, então, se vai casar, então procure fazer um casamento de acordo. Mas geralmente sempre acontece ao contrário. Aí não temos paciência para esperar, sabe? Não temos paciência para esperar. Aí procuramos fazer da forma errada. Aí namoramos da forma errada. Queremos ser abençoados no nosso casamento, mas começamos tudo errado, tudo errado. Aí você diz assim, também não pegou a pessoa certa. Como é que você sabe que é a pessoa certa? Me diga, você que está casado há 10 anos, 20 anos, 30 anos, quem te dá a certeza que você está com a pessoa certa?
Muitos só descobrem que não era a pessoa certa quando tudo vai por água abaixo. Mas tem casais aí que estão há 50 anos juntos. Enquanto estão juntos, está dando certo. Mas me diga o que é escolher a pessoa certa. Ou você pensa que casamento é uma predestinação de Deus. Deus predestinou aquela moça para você, então tem que ser ela. Ou Deus predestinou aquele homem para você, então aí você, eu estou com medo de casar com fulano ou ciclana, porque pode não ser o predestinado, aqui Deus escolheu para mim. Esqueça disso. Deus não vai escolher mulher para quem quer que seja. Deus não vai escolher homem para quem quer que seja. Você é quem faz a sua própria escolha. Agora, faça a sua escolha e seja responsável por ela. Só teve um, eu já vos disse isso, volto a repetir. Somente um que Deus deu a mulher para ele. E esse foi Adão. Deus fez aquilo unicamente uma vez. Adão não teve escolha. Deus o anestesiou. Entende? Não teve consentimento. Adão, você vai querer uma mulher para você? O próprio Deus disse, não é bom que ele esteja só. Viu ele triste lá, olhando os animais, o galo com a galinhazinha do lado. Não é? O touro caminhando ali com a vaca. Sabe? O rato com a ratinha. Aquela coisa toda. E Adão sozinho. Deus olhou a tristeza de Adão, solitário. E Deus, sabendo que ele também, como eterno solitário, na eternidade passada, estava também sozinho com seus atributos, disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele, que ele seja idônea. Sabe o que é uma pessoa idônea? Uma pessoa que está à altura para lhe ajudar. O que é que Deus fez? Anestesiou Adão. Então tirou do lado, tirou uma costela. Não tirou dos pés dele, não foi da salada dos pés. Se Deus tivesse tirado o solado dos pés, então estaria explicado porque os homens gostam tanto de pisar na cabeça da mulher e fazer delas capacho. Então Deus não tirou dos pés. Então Deus não tirou também da cabeça para que a mulher não dominasse o marido. Deus tirou exatamente do lado, mostrando ela será a tua adjutora, estará do teu lado como uma ajudadora. Para isto a mulher, para ajudar o homem. Ajuda tanto o homem que é uma forma, é um alívio, é uma maneira de te livrar das tentações, dos problemas lá fora, porque o diabo te mostra milhares e centenas delas por dia. E você simplesmente vira a cara. Foi isso que o William disse. Quando o diabo mostrar essas Jezabéis pintadas, filho de Deus, virem seus rostos, ajam como filho de Deus. Então você sabe que em casa tem uma esposa, mas a de casa não me quer. A de casa não gosta de mim. A de casa não sente nenhuma atração por mim. A de casa não me ama. A de casa não quer saber da televisão. A de casa quer saber disso. Qualquer coisa eu tô com dor de cabeça. Qualquer coisa isso, qualquer coisa aquilo. O que eu posso fazer agora? Então, não tem jeito. Não tem outra solução. O que é que você vai fazer com isso? Então quem tem sua mulher, haja como se não tivesse. Eu não vou ser claro e detalhista nesses pontos, porque na realidade o culto não era para isso, era para responder a um irmão, e eu quis fazer isto de uma forma aberta. Algumas coisas nós vamos tratar assim abertamente, porque de uma vez só ajudamos muitas pessoas. Tem irmãos que me faz pergunta e dizem, irmão, o que é que você acha disso e disso? E eu dou ali um pedacinho de uma resposta, porque são assuntos que eu sinto melhor respondendo para todos. Tem perguntas que não está respondida há muito tempo. É só lembrar onde ela está. Olha, está em tal CD, está em tal mensagem. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se. Mas, Paulo, eu casei e tenho que estar... O que posso fazer? Casei é mesmo que estar sozinho. É mesmo que estar sozinha. Não tem jeito? Não tem remédio? Será que não tem solução? O que é? Falta de quê? De médico? Tem coisas que tem tratamento. Tem dores que não deveria existir essas dores. Tem mal-estar que não deveria estar esse mal-estar. Tem que se procurar um médico. Você não está vivendo mais naquele tempo que as mulheres morriam de câncer sem saber que estavam com câncer no útero. Não se tinha um tratamento, não se tinha um exame. Então por que hoje? Eu estou com vergonha, misericórdia, vou ter que... Então morre de câncer. Porque não quer ir fazer os exames periódicos. As mulheres deveriam aprender isto. Era em escola dominical, que elas têm que ter constantemente, de 6 em 6 meses, de ano em ano, ter seus exames.
Você não está vivendo mais naquela época que vivia 80 anos saudável. Não, senhores. Naquele tempo, a fase da menopausa vinha aos 45, 50 anos. Hoje está vindo aos 20 anos. Problemas que vinham aos 70, agora está vindo aos 20, aos 30 anos. Mas exatamente agora a ciência evoluiu mais, os médicos estão mais esclarecidos. Tem cirurgia que antes tinha que abrir tudo de cima a baixo, agora não, com laser não corta nada. Vai direto lá no ponto e queima aquilo. Que sofrimento de determinadas mulheres. Lá no Nordeste, lá, a gente pequena e via elas morrendo com dores podres por dentro. Porque quando começou os primeiros sintomas, não foram nos médicos, nem sabia que existia médico para isso. Gente, o corpo humano, ele quando é cuidado, por que você toma banho? Porque você usa sabonete. Porque se você não cuidar, ele vai feder. Então você usa ali os produtos para isto. Mas se você descobre qualquer dor, qualquer coisa, qualquer mau cheiro, então saiba de uma coisa, tem que procurar o médico. Ou você vai estar em problemas, ou você vai estragar seu casamento. Eu estou falando para homens e mulheres, em público, inclusive. E tem coisa difícil de falar. Difícil é aquilo que você deixa seus filhos assistindo. Estou falando de modo geral agora para todas as pessoas. O que deixa os filhos assistindo dia e noite. Palavrão, violência e tudo. E ensinando sexo para as crianças ao vivo. De uma forma errada, de uma forma promíscua. Quando eles deveriam ser educados da maneira correta. E não são. Tem vergonha. Por que tem vergonha em determinadas coisas e não tem vergonha para outras que deveria ter? É aquela coisa, coa o mosquito. Esse mosquito, Deus me livre, vou beber o mosquito e engole o camelo. Todavia aos casados mando eu, não o Senhor. Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparta do marido. Eu voltei lá o assunto, né? Eu vou apenas ler agora, sem comentário. Se porém se apartar, a mulher, observe, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, é uma coisa à parte. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. E você não vai conseguir ter paz baixando a cabeça e deixando a outra pessoa não permitir que você faça as coisas certas. Você não vai ficar em paz. Você só tem paz quando você saber que eu estou certo com Deus. Mas como eu estou deixando pessoas tristes, pessoas nervosas? Mas por que você está deixando nervoso? Por que você está deixando ela nervosa? Porque você está fazendo coisas erradas? Porque você está nos bares? Que você está com mulheres? Você está fazendo isso? Por que você está deixando a pessoa nervosa? É porque você está vivendo de uma maneira correta? Porque você quer acertar a sua vida? Então deixe explodir pelas costas. Deixe explodir pelas costas. Você não vai conseguir determinadas pessoas de irem para o lago de fogo. Mas também elas não podem impedir você de ir em direção ao céu. Há um céu para se ganhar e o inferno para nos livrarmos dele. E como é que você encontrou o caminho do céu? Alguém chegou para você e disse: olha, Jesus é bom. Ele te ama. Você é filho dele. Você nasceu para viver de acordo com o mundo. Você nasceu para viver uma vida correta. Você disse: meu Deus, esse é o caminho. E eu não posso me desviar dele. Vou seguir. Nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho que seguir adiante. Você está indo para o céu. E como é que você vai para o inferno? É exatamente em direção ao contrário. As pessoas só vão querer te levar na outra direção. Só vão querer te mostrar o outro lado. Mas o que acontece é que geralmente, eu disse isso e volto a repetir, geralmente é assim. A moça está na igreja, o moço vem, sabe? Não é crente, aí casa com ela. E ela tem a esperança: eu vou trazer ele para a igreja, Trai nada.
Dificilmente isso acontece. Simplesmente ele a leva embora. Entende? Às vezes é o homem, o rapaz que é da igreja. Eu sou da igreja, eu sou crente, glória a Deus. Aí casa com a mulher lá de fora. Quando eu digo lá de fora, não quer dizer que vivia na prostituição, vivia na cachaça. Às vezes é até crente. Mas não tem vida vivida lá dentro, não tem caráter cristão lá dentro para expressar. Então casa com ela. E sabe, não, com o meu testemunho, eu vou trazer ela para a igreja, daqui a pouco ela está uma pessoa firme e tal. Faz nada. Daqui a pouco ela te leva para o mundo. Eu não sei porque é mais fácil levar do que trazer. Por que é que os nossos filhos arranjam os companheirinhos lá fora nas escolas e nunca trazem esses companheiros para a igreja? Por que esses companheirinhos sempre levam eles para o mundo, meu Deus do céu? Por que é que nossos filhos e nossas filhas nunca arranjam uma coleguinha e trazem elas para ouvir a palavra? Mas geralmente essas coleguinhas levam elas para cortar o cabelo, para pôr brincos nas orelhas, para se pintarem e fazerem todas essas coisas. Porque o que acontece? Que fraqueza é essa desses crentes? Uma coisa mole no lugar de espinhaço, que qualquer um vem e monta em cima. Não tem firmeza de caráter. Tá bom, você não quer me acompanhar? Então, não atrapalha a minha vida. Eu vou sozinho. Mas não, eu não vou te acompanhar, então eu vou. Eu arranjei uma namorada um dia, que era desse jeito, minha irmã. Hoje também está casada. Mas era assim, estávamos conversando no lugar, e eu preciso ir por aqui. Tinha uma bifurcação. Dizia, olha, eu preciso ir por aqui, vou resolver tal coisa. Ah, é? Eu vou por aqui. Pronto. Mas escuta, vamos junto por aqui, nós vamos conversando. Não, se você quiser ir por aí, vá, mas eu vou por aqui. Agora imagine casar com uma pessoa dessa. Nunca terá meio termo, é sempre o que ela quer. É sempre o que ela quer. Sempre será o que ela quer. Agora, homem, quando Davi estava para morrer, ele chamou Salomão para lhe dar a bênção final e disse, seja homem. Salomão, seja homem. O que ele quis dizer com isso? Homem é aquele que olha para o alto, por isso que Deus é homem. Quando ele foi visto, era como as costas de um homem. A parte feminina, vamos dizer assim, aquela essência, mulher, está na igreja. Deus é homem, por isso ele é o cabeça da igreja. Ele é quem manda. Então, homem foi feito para quê? Para dominar, para dirigir. Eva não foi feita para dominar, mas ao homem foi dado o direito de quê? De ser o dominador e governador da terra. E qual é o papel da mulher? Está ao seu lado como uma ajudante. Qual é o papel do homem no lar? É ser o líder, o chefe. Mas para isso ele tem que assumir o papel de homem, porque muitos não têm caráter de homem. Muitos não têm papel de homem. E quando eu digo isso, estou falando do testemunho, do caráter, na firmeza, do testemunho como homem. Muitos são homens só porque usam calças de homem, porque nasceram do sexo masculino, mas na verdade são uns molengas, que não têm autoridade para começar, vive de qualquer maneira, vive de qualquer tipo de vida. Isso não é ser homem. Muitos acham que por ser homem é ter 2 ou 3 mulheres para provar para os amigos ser homem, e eu sempre digo, isso não é ser homem, é ser um sem vergonha. Porque um homem anda dirigido por aquele que é de cima. Homem é aquele que é dominado pela palavra. Porque Paulo disse, o homem é a cabeça da mulher, Cristo, cabeça do homem, e Deus, cabeça de Cristo. Acabou? Então, se o homem não estiver como cabeça, ele vai estar debaixo dos pés. E você tem que saber que a mulher não foi tirada da cabeça para dominar. Nem tirada dos pés para que você pise em cima dela. Mas a Bíblia diz, homem, a mulher foi tirada do seu lado, então amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você faz qualquer coisa por ela. Você encaleja suas mãos por ela. Você trabalha por ela, para trazer as coisas para ela. Mas você nunca deve se entregar para ela para que ela te domine. Se você fizer isso, você estará negando o caráter de Cristo em você. Porque quando o homem perde o espinhaço, ele está negando aquilo que Jesus é, o chefe, o que manda. A sua missão, a missão da igreja, sabe qual é? A missão da mulher, sabe qual é? Trazer filhos. Trazer filhos, dar vida.
Esta é a missão da igreja, acolher mais um, trazer mais um, porque ela tem que dar à luz filho. Qual é o papel do homem? Ser o provedor, aquele que tem a palavra final, aquele que tem o conselho final, aquele que zela, que cuida. Este é o papel do homem. Este é o papel de Cristo. É aquele o provedor. É aquele que sempre está pronto. Pedir e dar-se-vos-á. Papai, a bolsa do colégio furou. Tudo bem, meu filho, agora não dá, mas eu vou trabalhar nesse sentido. Papai, o chinelo. E isto, o homem faz tudo por sua família. Cristo fez tudo por sua igreja. Se você negar este lado, você não estará representando Deus aqui na terra. E o homem foi feito para ser um representante. Amém? Eu sei que essas coisas às vezes magoa, às vezes machuca, às vezes deixa a gente meio tonto, mas vou. Não deixe que eu pisoteie. Você não tem que ser pisoteado. Se Deus está com você, quem está contra? O problema de hoje em dia é que vocês têm uma coisa mole no lugar do espinhaço. Mambrando diz, pare-se com Deus. Deus falava, fique firme, porque eu estou lendo aqui do espanhol. Pare-se com Deus. Quer dizer, fique ao lado da verdade. Seja um representante dele aqui na terra. Mostre que tem espinhaço, que está ali como líder, não como alguém que alguém pode levar para qualquer lado, fazer com você o que você queira. Não é porque você é crente, não é porque você é cristão, que você tem que baixar a cabeça para todos pisar no seu pé e fazer de você o que você bem quiser. Caso contrário, meu filho, você se tornará um sal insípido que não vai prestar para outra coisa a não ser para ser zombado, escarnecido e pisado pelos homens. Então, o homem, ele só conseguirá reverter o quadro se ele tiver caráter de Cristo para representar esta autoridade aqui na terra. Esse é o papel do homem, isso não é pouca coisa. Como também o papel da mulher não é pouca coisa. Está ao lado do homem. Se não for assim, seria melhor não ter casado, seria melhor não procurar casamento. Deus os guarde. Vamos colocar de pé.